fazer a live com os melhores alunos que eu tenho nessa vida. E hoje vamos falar sobre mercantilismo. O que é mercantilismo? Alguém tem uma ideia, tem uma noção ou não? Vamos começar pela palavra, ó. Mercantilismo. Vem de mercado, mercadoria, produtos, vendas, tá? Então, já tem a noção aí do que vai vir por aí, né? Já sabe que o mercantilismo tem algo relacionado a produto, vendas, então a gente já tem noção. Então, agora vamos saber a definição disso aí. Definição: conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Ah, professor, então era um conjunto de práticas, quer dizer que era um meio que eles vendiam para arrecadar dinheiro economicamente. Ué, professor, então é tipo a gente hoje em dia, né? A gente vende os produtos para ter o dinheiro. Sim, é tipo isso mesmo. O mercantilismo, gente, era um mercado de vendas de produtos. Naquela época, conhecido como mercantilismo, por quê? Eles pegavam produtos em uma determinada região, levavam para outra região para poder vender. Tá, professora, mas o que é estados absolutistas? Esses estados absolutistas é onde eram governados por reis. E era só eles que comandavam e desmandavam ali naquele local, e ninguém mais poderia, tá? Então, por isso que é estados absolutistas. E o mercantilismo é um grande comércio, juntamente com as navegações, porque era eles que buscavam produtos em outros lugares, na Índia, até mesmo aqui no Brasil, para vender em outros lugares, como Portugal, na Espanha, e assim por diante, tá? Quando foi que isso aconteceu? Aconteceu aproximadamente entre os séculos XV e XVIII, tá? Anotem aí, não esqueçam. Gente, tem que aprender sobre séculos, viu? XV e XVIII. Aonde foi, professora, que aconteceu isso? Vários países da Europa tinham essa prática do mercantilismo, mas os pioneiros mesmo foi Portugal e Espanha. E depois, com o passar do tempo, tivemos França e a Inglaterra. Então, aí, em vários lugares já acontecia, só que era bem pequenininho, uma coisa simplesinha ali. E aí, com o passar do tempo, Portugal e Espanha era o principal de todos, e depois foi crescendo, tendo a França e a Inglaterra, tá? Características básicas e fundamental desse comércio que a gente tem que saber. Intervenção do Estado na economia, ou seja, o rei poderia intervir na economia ali que era gerada, naqueles produtos que eram vendidos. Manuela, século XV e século XVIII, tá? O Estado, o rei ali, ele poderia intervir, né, no que era vendido, poderia requerer a economia que aquela pessoa toda lucrasse. Vamos supor, a Emanuela vendeu 10 mil moedas de ouro, só um exemplo, porque já é muita moeda de ouro. Naquela época não vendia tanto assim, não, mas só um exemplo. Ela vendeu 10 moedas de ouro. E aí o Estado intervia da seguinte forma: vamos supor que eu sou o Estado, viu, Manuela? Eu sou o Estado. Manuela, eu sei que você vendeu 10 moedas de ouro. Eu quero 7 moedas de ouro para mim. Bora? É o imposto. Pode pagar. Era assim que funcionava. O Estado cobrava os impostos sobre a venda dos produtos, tá? Era como uma feira também o espaço, entendeu? Para vocês entenderem melhor, funcionava como uma feira ali. Era um espaço onde havia vendas, tá? Então, era isso que o Estado fazia. Não é muito diferente de hoje em dia, levando em consideração que a gente paga vários impostos, né? Uma balinha que você compra, você paga um imposto sobre a balinha ali também. E esse mercantilismo, como é que funcionava? Vamos entender aqui através dos esquemas. Tá muito alto, né, Manuela? Eu acho que tá bem baixo. Acho que a gente pode cobrar 8 aí, 8 moedas de ouro para ficar pequenino, assim, 2 para você e o resto tudo para mim. Então, quem apoiava, né? O apoio aos negócios burgueses. Quem é que apoiava? O sustento? A nobreza, tá? Então, quem apoiava que o negócio era a burguesia. E através desse apoio todo, dessa economia, quem é que era sustentado por eles? A nobreza. Então, o dinheiro saía do mercantilismo ali dos vendedores e ia parar na mão de quem? Dos nobres, tá?
O Estado absolutista, como a gente já sabe, é aquele que é governado por reis. Objetivo do mercantilismo e o meio dele. Vamos pelos objetivos. O objetivo era o metalismo, o metal, tá? Os metais preciosos, pedras preciosas. Vocês sabem o que é isso. A gente até falou isso na aula passada. O fortalecimento do poder real. O poder real é o Estado absolutista. Qual que era o meio? Protecionismo, colonialismo, o ato de colonizar, né? Catequizar, educar origens que não fossem ali do meio social da nobreza. Pirataria, balança comercial e favorável, tá? Então, através desses meios aqui que vocês estão vendo, a nobreza iria lucrar sobre eles, tá? Então, o Estado absolutista, somente quem governa, tendo duas pessoas, quem comandava os negócios eram os burgueses, e esse dinheiro desse comando de negócios ia parar na mão da nobreza. E o mercantilismo, que era o centro principal de tudo aqui, ó, o objetivo dele era vender, né, entesouramento de pedras preciosas. Quanto mais pedras preciosas, mais din-din. Fortalecimento do poder real. Esse era o objetivo, deixar a pessoa que estava ali no poder mais rica ainda. E através desses meios aqui, que é o protecionismo, colonialismo, pirataria, balança comercial favorável. Favorável a quem, gente? Favorável a nobreza. Ó, característica do mercantilismo na Europa. Aqui, a gente tem três nomes. A gente tem três nomes de regiões, peraí, de regiões que teve o mercantilismo. Lá na Espanha, era o bulionismo. Eles estocavam... Meu áudio parou. Ah, não, meu áudio não parou, não. Achei que tinha parado de novo. Eles estocavam o ouro e a prata, ou seja, eles tinham um ato de estocagem, guardar ouro e prata. Na França, o cobertismo, tá? Limitação de importações e desenvolvimento de manufaturas de artigos de luxo e criação de companhias de comércio. Devido ao estímulo da indústria, também ficou conhecido como industrialismo, ou seja, eles limitavam aquilo que era levado para fora para ser vendido em outros lugares, e ali eles geravam uma indústria maior dentro da sua região. Inglaterra, como é que era na Inglaterra? A adoção de tarifas protecionistas, desenvolvimento da frota naval e da marinha, marcante para o comércio externo. O que é externo? Fora. Então, o comércio aqui na Inglaterra, o primordial ali, o foco maior, eram as navegações, onde eles iam buscar produtos para vender. Desenvolvimento das manufaturas, política, conhecimento como o comercialista e, posteriormente, industrialista, tá? Então, eles ganham conhecimento de comércio, como vender, como faturar, para depois ter uma grande indústria ali de produções. As grandes navegações ou expansão marítimas. Toda vez que a gente fala assim, as grandes navegações, a expansão marítima, são temas diferentes? Não, não são temas, gente, diferentes. Na verdade, eles estão interligados, porque as grandes navegações é o ato de explorar outros lugares, né, e pegar esses achados, vamos falar assim, de outras regiões. Vamos supor, o que tinha aqui no Brasil não tinha em Portugal, eles levavam daqui para vender lá, ou levavam daqui para vender na Espanha. Então, eles faziam isso através das navegações. Até entanto, o único meio de transporte deles era o barco, não tinha outro meio. Tá? Então, era assim que funcionava. Definição. Período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas em novos territórios que ampliou o mundo até então conhecido. Então, graças às grandes navegações e à expansão marítima aqui, eles foram descobrindo outros lugares, outras regiões, e através dessa exploração foi crescendo economicamente, foi adquirindo ali um conhecimento maior e foi expandindo, né? Quando aconteceu isso? Aproximadamente no século XV e XVI. Causas. Busca de especiarias na Índia. Lembra que eu contei para vocês
que os portugueses foram para a Índia buscar especiarias, só que aí, no meio do caminho, eles se perderam e vieram parar aqui, no Brasil. Então, por quê? Porque lá na Índia tem várias especiarias, principalmente especiarias culinárias. E uma das coisas que mais impulsionou, tá? Que mais impulsionou a venda do mercantilismo foi justamente as especiarias. O que é essas especiarias? Temperos, pessoal, temperos culinários, tá? Pimenta, folha de louro, dentre outras coisas. Tem até um meme que eu vi, que é até engraçado. Havia uma disputa muito grande de todos os países aqui naquela época em busca de especiarias, né? E aí lá no meme falava assim, ó, houve até guerra em busca de especiarias e você aí comprando razão, né? Que bonito. Então, fica aí a dica, tá, gente? Não, podem comprar razão se vocês quiserem, nada contra. Busca de metais preciosos, que são as pedras preciosas, o ouro, a prata, a esmeralda, rubi, tudo, tá? Tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas, expansão da fé cristã. Justificativa, catequizar. Mas quando eles expandiam essa fé cristã, tá? Que era na época eram os jesuítas, que são conhecidos também como padres na época, a ideia era catequizar aqueles que não fazia ali parte do meio social, digamos assim. Por exemplo, os índios, né? A ideia de catequizar os índios era como se eles estivessem amansando o animal, entendeu? E ali eles poderiam comandar aquele índio da forma que eles quisessem. Então, a ideia principal era essa, tá? É meio até pesado de se ouvir isso, amansar, né? Porque ele não é um animal, é um ser humano, mas era como se fosse isso. Fortalecimento das monarquias nacionais e desenvolvimento da política mercantilista, o renascimento cultural, que agora entra a parte artística, tá, gente? Entra pinturas aí de vários pintores, com certeza em artes vocês já devem ter ouvido falar, mas vocês também vão ver essa questão do renascimento ainda esse ano aqui comigo, acho que, se não me engano, na próxima aula a gente já vai falar sobre isso aí também. Surgimento de novos aparelhos para a navegação, como bússola, astrolábio, caravela, desenvolvimento da cartografia. Cartografia, vocês sabem que é um mapa, né? É desenhar aquele mapa ali. Então, na medida que eles iam explorando, viajando, eles começaram a registrar, fazer um mapa ali para saber para onde ir em cada local que eles já tinham ido. Para não ocasionar um erro, como eles erraram, né? Destino Índia, parou aqui no Brasil. Alívio de tensões sociais, tá? Que era a questão de guerras entre o meio social ali, porque também havia a escravização de africanos, de índios, então começaram ali a haver um conflito, porque eles não queriam mais ser escravizados, e eles estão no seu direito, né, gente? Quem é que quer? Guerras para ocupar e prestigiar os nobres, tá? Então, aí, prestigiar é como se fosse uma festa. Nossa, vou ressaltar aqui a beleza do meu nobre aqui. Pioneirismo português. O que significa? Centralização prematura, burguesia mercantil atuante, posição geográfica estrategicamente favorável e escola de Sagres, tá? Secundário. O que é isso tudo aqui, professor? O pioneirismo português. Tudo que os portugueses, tá, fizeram, é isso aqui, gente, ó. Eles iniciou isso aqui, a centralização prematura, a burguesia no mercantil, que é o ato do comércio, posição geográfica e estratégia, onde eles estavam, era uma posição muito boa. Até entanto, vocês podem ver aqui, ó, Porto, Lisboa, Lagos, Celta. Então, eles tinham vários caminhos para poder explorar aí. Escola de Sagres, que é a escola secundária, onde você também aprenderia os estudos normais. E as principais viagens começou aí através de Celta em 1415, tá? Eu que estou ficando muito velha. Os portugueses foram em Celta. Celta está bem aqui, tá? Agora, imagina vocês saírem do lugar, passar aqui no meizinho e achar esse local, né? Era um estudo muito... muito
inteligente da parte deles, né? Porque você não tinha noção de onde estava indo, mas acabava que encontrava o local. 1488, temos o Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias, que é um português. Isso tudo que a gente está falando aqui, gente, foi na época que eles foram explorar, tá? 1492, América, Cristóvão Colombo, Espanha, achou a América. Achou, entre aspas. Sim, Ana Júlia, você está na aula certa, tá? É porque a gente está com a turma do 7º ano A e B aqui nessa aula também. Aqui temos a concepção do mundo de Cristóvão Colombo. Ah, uma coisa interessante. Acho que eu me esqueço, era muito importante nessa época. Como as grandes navegações, eles achavam que o mundo era como uma pizza, tá? Ela era uma pizza, então se você fosse diretão, você iria cair no abismo. E os tubarões que existiam dentro do mar e tal, eles achavam que eram monstros, tá? Eles achavam que eram monstros, dragões. Então, eles tinham uma visão, assim, muito paranoica, digamos assim, tá? Só que ainda hoje, algumas pessoas contestam essa teoria que o mundo não é redondo, né? Que ele não é essa bola. Tem pessoas que acreditam que o mundo ainda é uma circunferência de uma pizza, que ele é retinho ali, que se você for reto, vai cair no abismo, né? Então, ainda acreditam nessa teoria aí. 1498, Índias, né, via África, Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama chegou à Índia, através aqui, ó, vindo por trás da África, aqui, ó, e foi até a Índia, tá? Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Então, já vamos aí, ó, acabou. Nunca mais vocês vão dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Nunca mais. Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil, se apropriou das nossas riquezas e levou para ele. Ah, obrigado. Aí você fica deixando eu sem graça. E por quê? Pai, pensem. Brasil estava perdido para Pedro Álvares Cabral achar? Não. Brasil era habitado, tinha pessoas morando aqui que eram os índios, então Pedro Álvares Cabral não descobriu foi nada, né? Então, nunca na vida de vocês mais falem que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, pelo contrário. Vocês vão falar que ele adentrou o nosso país e explorou as nossas riquezas. Ó, menino trabalhador, muito bem. Então eu perdi o ano, então, porque a professora só falava que era o Pedro Álvares Cabral. Oi? Então eu perdi o ano, então. Eu não consigo te ouvir, tá muito baixo. Escreve para mim, José. Por favor, eu não consigo ouvir, tá muito baixo. Tia, pensa se não foi ele que viu primeiro, mas sim outro. Tem essa questão, porque depois também os espanhóis veio para cá, né? Então, perdi o ano todo. Então, bora lá. 1519, circunnavegação, Fernão de Magalhães, a Espanha chegou lá. Virou uma mistura de gente, né? É isso aí, Ana Júlia. Nós somos um país miscigenados, né? Aqui tem uma mistura de africanos, portugueses, espanhóis, italianos, índios, e aí vai. Somos uma mistura perfeita, somos lindos. Disputa entre Portugal e Espanha, diversidade cultural, muito bem. Aí, os portugueses, quando chegaram no Brasil e em outros lugares também, eles começaram a marcar território. E a Espanha, também querendo explorar essas novas terras, eles começaram ali a entrar. Que Pedro? Começaram a entrar no país. Se for Pedro Álvares Cabral, não tenho nada contra o coitado, não, gente. É gente boa. E aí começaram uma briguinha entre Portugal e Espanha. O que aconteceu? Lá em 1493, houve a Bula Intercoetera,
tá? Que são 100 léguas a partir do Cabo Verde, terras do lado ocidente, pertenceriam à Espanha, e terras do lado ocidente pertenceriam a Portugal. Então, aí eles começaram a separar. E quando foi em 1494, eles criaram o Tratado de Tordesilhas, tá? 370 léguas a partir de Cabo Verde, terras do lado ocidental pertenciam à Espanha e terra do lado oriental pertenceria a Portugal. Esse tratado substituiu o anterior. Só que isso não ficou assim, gente. Lembrando que Cabo Verde é ali, está no continente africano. E depois, com o passar do tempo, eles dividiram o continente africano todo, tá? Em várias partes para vários outros países, como se o continente africano fosse uma casa que você iria comprar ali naquele local e pronto, mas na verdade era um continente com vários países, várias cidades, pessoas vivendo ali e outros países estavam se apropriando desse local, tomando esse local para eles e pegando ali as terras e fazendo aquelas pessoas de escravo. Então, o Tratado de Tordesilhas, ao longo do seu tempo ali, é bem pesado e bem triste mesmo, tá? Tenho nada contra ele, não, ô Gabriel, apesar de você ter escrito cabrito aí. O Tratado de Tordesilhas, aqui a gente vai ver, ó, o Tratado de Tordesilhas em 94 e em 93, tá? Território de exploração costaliana, território de exploração portuguesa. Costaliana, espanhóis, né, gente? Aqui vocês vão ver a divisão aí certinho deles. Os portugueses ficou com um pedacinho bem generoso, né? Só para ressaltar aí. Consequências das navegações. Quais foram as consequências disso tudo? Deslocamento do eixo econômico no mar Mediterrâneo para o Ocidente. Então, ali começou a faltar moedas em alguns locais, a faltar mercadoria. Então, isso aí houve um deslocamento econômico muito grande desses locais. Ampliação do comércio em escala mundial, o comércio precisava crescer muito, então eles precisavam de muitos produtos, fortalecimento das monarquias europeias. Lembrando que monarquia europeia são os reis, tá, gente? Desenvolvimento técnico e científico, que é aquela questão do estudo. Gente, acabou, vocês acreditam? Esse é o último slide, e eu achando que tinha mais, né? Então, é isso. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Dar alguma opinião? Porque a aula de história é isso. Você tem que expor o que você achou dessa aula. E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Ou não? De nada, José. Hoje nós tivemos 34 alunos. Pode ficar à vontade, pode ligar sim. Yasmin, essa aí eu posso te responder, porque eu também tô meio assim, já. Gabriel, você é doido.